Bem-vindos a mais um episódio do Na Mesa do CRM Podcast. Esse é um episódio muito especial para nós, porque nós estamos aqui diretamente do CRM Summit, edição 2025, promovido pela Zorro CRM, que é a nossa grande parceira nessa primeira temporada do podcast. Eu sou a Flávia Ferrari, consultora de CRM. Quem está aqui comigo hoje é a Fátima Periardi, também consultora. Olá, Fatinha. Olá, Flavinha, e vamos para mais um episódio. E para lá de especial com o nosso convidado, Wellington Oliveira, do Einstein. O Wellington Oliveira, ele é gerente de CRM e inteligência de mercado no Albert Einstein. Ele tem uma trajetória consolidada no Hospital Israelita Albert Einstein, onde ele liderou áreas estratégicas, criou estruturas do zero como inteligência de mercado e voice of customer e foi responsável por ações que impactaram diretamente na receita da instituição e na experiência e engajamento dos clientes. Prazer, Wellington. Obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, e agora sair do virtual e conhecer vocês pessoalmente. Exatamente. Também é uma grande honra. Sim. Obrigado mais uma vez. Honra toda nossa. A gente se conhecia ainda só online, né? A Sim. gente tá literalmente se conhecendo assim, agora, viu, gente? 5 minutos antes do podcast começar a gravação. Então, Wellington, conta pra gente como foi a sua trajetória até chegar no Albert Einstein, né? Eu sei que você tá ali há algum tempo, estruturando essas áreas que você toca hoje, mas que outros caminhos você trilhou até e que colaboraram para o Wellington que você é hoje no Albert Einstein? Boa, essa é uma boa pergunta, né? Porque o que faz a gente ser o que é hoje é muito do que a gente carregou até aqui. E eu tive a oportunidade de lá atrás começar nas áreas técnicas, né? Então minha formação é técnica, engenharia, depois eu fui fazer uma parte mais de economia, até me aventurei em filosofia. Então para vocês verem assim como é que eu peguei, sempre fui tateando em todos os lados. Mas estou no Einstein há 13 anos, mas antes disso eu trabalhei em telecom, né? No setor financeiro e com internet e tecnologia. E sempre na área de tecnologia, de dados, gestão de projetos, sistemas. O que eu costumo falar é que o que me habilitou a hoje ter um CRM baseado em dados, como utilizar os dados para melhor experiência, encontrar oportunidades no mercado através de dados, foi esse passado. Então, o que antes era muito visto como talvez um gap de ter uma questão muito técnica, a gente está vendo hoje que é uma fortaleza. Então, onde que eu tenho hoje é uma fortaleza de eu ter começado trabalhando muito com arquitetura de dados, sistemas de BI, de data warehouse, e eu era o lado que construía isso. Quando eu fui para o Einstein há 13 anos atrás, o pedido foi: você sai de uma área que constrói os sistemas e você agora sabe como é que os dados trafegam, como é que a arquitetura, você vai ter a oportunidade de pegar e usar isso da melhor forma. Para grande surpresa, a gente sabe que do outro lado, né, sempre está faltando alguma coisa. Então essa é a fortaleza, né? Então hoje eu consigo pegar e olhar para a parte técnica, para a parte de negócios e fazer essa tradução. Então a minha trajetória vem muito nesse sentido e é o que faz hoje eu estar nessa posição, né? Eu sempre coloco a frase, né? Se eu cheguei aqui é porque eu estava sobre o ombro de gigantes, né? É isso. Eu aprendi muito tecnologia, muito dados, muita experiência e hoje eu estou nesse caminho de como consolidar tudo para gerar esse valor. Maravilhoso. Legal. Logo, dado, que é o combustível para alimentar o CRM, para ele performar melhor, né? E tecnologia, BI, analytics, para a gente poder mensurar o que está fazendo, né? Muito importante para CRM. E esse desafio, né, de olhar para CRM e pensar em jornadas, em réguas, para diferentes públicos, que quando a gente vai para um Albert Einstein, a gente tem os médicos, os pacientes e o público interno. Perfis totalmente diferentes, demandas diferentes, comunicações diferentes. Como que é isso? Perfeito. Você tem até, né, na sua parte de consultoria tal, você pega e traz, né, de que o CRM ele é além da régua de relacionamento, é além de tudo isso. Eu acho que o principal ponto é esse, entender de que a gente tem vários tipos de perfis, que aí a gente pode chamar de persona, ou a gente vai colocar numa jornada, ou é um processo, mas no final a gente está falando de pessoas que têm ambições e que têm uma necessidade para ser atendido. Então, para cada um desses públicos, a gente tem que entender o que é o problema que ele quer resolver, ou seja, o que é o valor para ele. Quando eu falo do paciente, mesmo quando eu falo do paciente, a gente tem diferenças.
O Einstein, por ser uma instituição grande que atende desde a baixa complexidade até a alta complexidade, eu tenho pessoas que têm a necessidade de fazer uma vacina, uma coisa pequena. Ao mesmo tempo, eu tenho pessoas que estão numa jornada oncológica e são pacientes. Então, mesmo olhando como pessoas, pacientes, ainda tem toda essa abertura. A gente pode replicar isso também para médicos. Eu tenho médicos que atendem, plantonistas, que internam, cirurgiões, e cada um também tem o seu desafio. Tem o desafio da agenda no consultório, tem o desafio na agenda do centro cirúrgico, de como engajar os pacientes dele. E isso vai se replicando também para ensino, como você comentou, né, que a gente também tem a parte de ensino. Alunos, eu tenho ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e para tudo isso funcionar, eu tenho funcionários. Agora pensa, cada um desses funcionários tendo seu desafio diário para lidar com essas jornadas. E aí eu trago outra complexidade, porque o nosso funcionário, ele também é nosso paciente, ele também é nosso médico, e ele também é nosso aluno ou professor, né? Nesse cenário, o que vem? Desenhar as jornadas ideais para essas pessoas. O que é o problema que a gente precisa resolver para ela em qual momento. E aí depois, como que a gente vai utilizar dos dados e da tecnologia para fazer isso acontecer da forma mais fluida. E aí vocês viram aqui o tamanho da complexidade, né, que ficou, né? Ainda mais quando eu pego e falo de um hospital, que o cliente, na verdade, ele não está longe, né? Ele não está falando só comigo por um canal e eu respondo. O nosso cliente, ele está lá dentro. Então eu vou trabalhar e eu estou vendo o nosso paciente passando, então eu estou vendo as dores dele. Então tudo isso que a gente pega e faz é para impactar no digital, no físico, numa jornada que seja mais fluida. Qual é o ponto? Ficou complexo e o cliente está perto. Consigo fazer tudo de uma vez? Não consigo. Qual é o desafio, Fátima? É tipo, o que priorizar? Qual é o momento que a gente vai priorizar? Que tipo de perfil? Qual tecnologia a gente vai aplicar? Então sempre a gente cai nessa questão de que problemas, oportunidades existem aos montes para impactar essas pessoas, mas primeiro a gente tem que fatiar para conquistar aos poucos. Esse é o desafio atual. Beleza. Legal. Como que é a estrutura de CRM de vocês lá hoje? Ótimo. Hoje, CRM, nós estamos em cerca de 15 pessoas diretamente no meu time. E eu separei o time como uma camada de dados, analytics e IA. Eu tenho uma camada de inteligência de clientes e engajamento com os clientes, com os pacientes, os médicos, enfim. Captura da voz do cliente. Inteligência de mercado, que eu sou responsável por inteligência de mercado também. E por fim eu tenho a parte de tecnologia de CRM, que é onde a gente pega e traduz todas as necessidades no roadmap para a aplicação da tecnologia. Legal. Então eu tenho essa separação hoje. Nós estamos inseridos dentro da diretoria de experiência do paciente. Então isso dá uma força de CRM ser visto como alguém que está ali para prover, né, uma melhor experiência para o nosso cliente, para o nosso paciente, para o médico, enfim. Claro, com um viés de retorno, mais um viés de retorno primeiro para o paciente, para o cliente, e por consequência um retorno para a instituição, né? Então isso faz a gente ter essa força como CRM de poder testar coisas, mas sempre baseadas em evidências, dados do que o nosso paciente, nosso cliente quer. E Flavinha, muito legal porque ele está dentro de uma diretoria que olha para toda a jornada do cliente, né? Então não tem aquelas métricas e metas que às vezes se contradizem ou que não estão intimamente ligadas com o lance da experiência. Sim, exatamente. E é tudo muito relevante para o negócio, né? Então muito bacana essa questão do organograma e da estrutura que a gente às vezes comenta, né? Sim, show. E outra coisa, você falou da IA. E aí fiquei aqui pensando, né? A gente já tinha comentado também, né? Quais as pegadinhas da IA? E porque é muito hype, né? Então muitas vezes as empresas acabam seguindo e às vezes até sem definir uma meta clara e aonde exatamente vão colocar a IA e aonde que ela realmente agrega, né? E tudo que você já fez com IA, o que você já experimentou e pode compartilhar aí com quem está nos assistindo. Não, legal. Essa parte da IA,
é uma coisa nova, porque... Nova não, né? Na verdade, assim, ela pegou e ganhou uma relevância porque ela ficou fácil e acessível para o público em geral com a chegada de ChatGPT e por aí vai, né? E aí quando eu pego e falo que dentro da minha estrutura eu tenho um pessoal de dados e Analytics IA, a gente já fazia IA antes desse hype. Porque é aquele IA que não era o acessível, né? Sim. Não era aquele que era o chat, o generativo. Então, os primeiros ganhos que a gente vê na IA é utilizando machine learning. Então, se eu tenho os dados disponíveis, como é que eu posso usar da automação, dos modelos preditivos para predizer uma ação do cliente? Né? Nossa, perfeito você falar de modelo preditivo, né? Porque em alguns momentos eu falo, mas modelo preditivo já existia há muito tempo. Há muito tempo, né, Ninguém pessoal? começou a fazer modelo preditivo só porque a IA chegou. Ela acelera, Ela né? acelera. Da mesma forma que CRM, né, gente? Exato. CRM sempre existiu, desde 1900 desde o marketing direto. Exatamente. Marketing direto, né? Só... Mala direta. Mala direta. Né? Exatamente. Cai no mesmo cenário da IA, né, pessoal? Porque assim, a IA vamos lá colocar coisa lá dos anos 50, né? Segunda Guerra pra cá. E aí são as aplicações que você vai colocando. Então a IA ela já está presente no nosso dia a dia em coisas que às vezes passa despercebido. Mas assim, um grande caso para você falar assim, existe IA, a gente tá utilizando, na verdade a gente está sendo impactado, é o filtro de spam que a gente tem no nosso e-mail. É um exemplo claro de uma IA que funciona todo dia. Mas, pensando em clientes, onde é que a gente entra? Na preditiva, né? Qual é o comportamento desse paciente, desse cliente? Fazer segmentações mais robustas, a gente cai numa situação de machine learning que está dentro da matéria de IA. Fazer clusterings mais avançados, né? Cálculo de risco, né? Então, o risco de eu perder um cliente, qual é o risco desse LTV, né, do lifetime desse paciente, desse cliente cair ou aumentar, né? Qual é o próximo serviço, qual é a próxima ação que eu posso fazer, o grande NBO, o NBA, Next better offer. não é? E as pessoas acham que isso aí é achismo, mas não, se você vai fazer isso de uma forma baseada em dados, utilizando modelos, pessoal, é IA, né? Mas aí chega a IA generativa. E qual é o bom da IA generativa? É porque ela pega e deu poder para essas coisas que antes eram colocadas meio que de lado, né? Putz, é só um número, nossa, tá falando grego, matemática, como eu falei para vocês, né? O que antes não era visto como valor, agora a gente pode pegar e falar assim, lembra tudo aquilo que a gente pegava e fazia com dados e gerava esse indicador que a gente vai colocar numa regra de relacionamento para acionar a pessoa no melhor momento e tal? Tudo isso é IA. Então antes que era meio que visto como... Não entendi esse número. Agora, se eu falo que é IA, ele é mais palpável, né? Aí vem, então, esses são os casos que a gente já constrói da IA tradicional, vamos colocar assim. Legal. Chegada da IA generativa, ela acelera, mas ela vem para acelerar também aonde que ela é boa. Vem na sua pergunta, e a pegadinha disso, né? A pegadinha é, se a IA para as pessoas hoje é a IA generativa, elas querem aplicar a IA generativa em tudo. Só que não é em tudo que cabe, né? Perfeito. Aí volta aquela frasezinha, né? Assim, se eu só sei usar um martelo, todo problema é prego, né? Aí você tem um parafuso, você vai lá tentar martelar. Não. Onde que a IA generativa, ela começou muito forte, hoje ela já está evoluindo, né? E eu vejo assim que ela vai evoluir muito, mas é na parte de texto, né? Ela foi treinada com isso, né? São os modelos de linguagem grandes, né? Os LLMs, né? E onde que é o problema que a gente tinha? Nisso, em texto. Vamos pensar aqui na minha camada da minha área de voz do cliente. Nós capturamos pesquisas de NPS, satisfação, CSAT, nós temos o que o paciente fala no call center e por aí vai, o que ele deixa nas mídias, e tudo isso é insumo, insight que o nosso cliente está deixando para a gente. Aí você vai perguntar, nossa, nós temos sentados no cliente, as empresas vão pensar, o quanto disso você usa? Porque até então, antes de uma IA que é mais acessível, você tinha que pegar e fazer modelos na mão, seguindo as tecnologias anteriores, né? Então, fazer NLP, né? Então, você fazer programação de linguagem natural. E eu tenho pessoas no meu time que fazem isso. Que fazem, legal. Muito legal. Só que na hora que chegou a IA generativa, acelerou em uma semana. É legal que dá para criar análise de sentimento com a voz do cliente. Exato. Né? O que antes a gente pegava e fazer um modelo próprio, né? E aí a gente tem que treinar e tal. Num dia eu peguei e falei assim, pessoal,
o modelo que a gente fez está muito bom, mas a gente vai pegar os insumos do que saíram desse modelo e a gente vai treinar agora numa IA, OpenAI ou Claude, qualquer uma dessas. E vamos ver o que a gente consegue acelerar. Então o que a gente demorou para treinar, a gente conseguiu pegar e resolver em uma semana. O que antes a gente lia 8%, cerca de 8% das manifestações dos nossos clientes para pegar os insights, agora a gente pega e lê 100%. Show. Ai, maravilha. Show. Utilizando a IA. Como que é a sinergia do time de vocês com outros times para os quais vocês trazem esses insumos? Boa pergunta, né? Até mais cedo aqui no painel eu trouxe, né? De que a gente não pode ser visto como uma ilha, né? Exatamente. Porque aí a gente está fazendo só uma briga de ego, né? Então assim, eu tenho os dados, quem tem a informação tem o poder, não. Se a gente pega e tem esses dados, essa informação, e a gente usa ou pega e deixa ela muito restrita, acaba que a gente não está gerando o valor que deveria para o cliente e para a empresa. Então a primeira coisa é entender de que toda a parte de CX, CRM, né, o que a gente está pensando aqui de impactar o cliente, na verdade não é a minha área, né? Eu sou somente o fornecedor e o facilitador desses insights, dessa informação, ajudo no direcionamento, né? Você comentou até das métricas, para a gente ter uma métrica única, para no final, na ponta, isso ser impactado. Então vamos pensar no hospital, quem está fazendo a experiência do cliente, na verdade, é o médico, é o enfermeiro, é a equipe assistencial, é o professor, né, no ensino e por aí vai, né? Quem é que vai fazer a comunicação, e tem que ser com o mesmo tom, e a gente tem que entender qual que é o perfil do paciente para fazer isso, ou do cliente, é o marketing, é a comunicação institucional. Então, tudo que nós fazemos, na verdade, é para municiar essas áreas para eles trabalharem da melhor forma. Em alguns cenários, nós também fazemos as ações, por exemplo, as regras de relacionamento. Tá. Que aí dentro do meu time, na caixinha ali de engajamento e Customer Insights, somos nós que aplicamos. Mas, de novo, não é a gente que aplica sozinho. A melhor forma foi, então, construir uma squad para agregar as pessoas para dentro, onde cada um conheça qual é o seu papel ali dentro para gerar esse valor para o paciente. Então, na nossa squad hoje nós temos marketing, CX, CRM, dados, tecnologia e, como nós somos de uma instituição de saúde, nós temos médicos. O que o médico faz nesse squad? Ele pega e avalia se o que a gente está falando, o que a gente está pensando de ação realmente tem a ver ou faz sentido para o nosso paciente. E num contexto de saúde, né? No contexto de saúde, no que eu vou direcionar de próximo passo. Então a gente conta com esse apoio dos médicos para direcionar. Então não é o marketing que está fazendo, não é a experiência, não. Nós, enquanto Show. Einstein, nos organizamos para entregar essa melhor experiência. Legal. Eu tenho, assim, só uma colocação boba, né? Mas quando você estava falando, eu estava lembrando, esse tempo atrás eu fui na nutricionista. E aí ela perguntou, Flavinha, mas o que você faz mesmo? Eu falei, não, eu sou consultora de CRM e tal. Aí ela até achou que era alguma coisa relacionada com o médico, que é bem comum, né? Quando a pessoa Sim. não... Imagina lá para mim, né? Nossa, é verdade. Imagina pra você. E aí quando eu expliquei, eu achei sensacional, porque ela olhou pra mim e falou assim, entendi. É como se fosse um RH, né? Só que do público externo, não do interno. Aí eu falei, nossa, é isso. Você pegou, é sensacional. Achei muito interessante, porque vai de encontro com o que você acabou de falar sobre o papel de vocês ali dentro do hospital, né? Da organização. É isso. Minha mulher é de RH, Legal. eu já fiz essa analogia. Que legal saber que outras pessoas já tiveram. Tá vendo? Pois é, total sentido. Foi muito interessante quando ela falou. E, Wellington, muita gente que nos assiste trabalha, atua já na área de CRM ou quer migrar para a área de CRM. E nesse seu time com 15 profissionais, você tem diferentes perfis, né? Diferentes skills, inclusive, a desenvolver. Quais os desafios no dia a dia de CRM, voz do cliente, Customer Analytics, inteligência de negócio, de mercado, em relação à gestão de pessoas, qualificação de pessoas? Que legal essa pergunta, porque no final do dia não é a ferramenta, né? São as pessoas que estão ali, que estão fazendo acontecer. E eu prezo muito pela diversidade no time. Então eu faço essa diversidade tanto em gênero,
ou formação, e eu tenho até pessoas de outros países dentro do meu time. Eu tenho um médico venezuelano dentro do meu time, eu tenho um matemático venezuelano dentro do meu time, né? Eu tenho mulheres formadas em engenharia, eu tenho mulheres formadas em estatística, então eu acabo fazendo uma abertura para a diversidade. Mas quando você abre para a diversidade, você cai também na questão de gestão das diferenças, né? Então a gestão da diferença a gente pega e vai tentando focar no propósito único. Então esse é o primeiro pilar que eu coloco, assim, né? Então a diversidade e o propósito único. O ponto é que para essas áreas, né, como você falou assim, os dados eles são o combustível de toda essa estratégia, né? Então a primeira coisa que eu vejo hoje é que de comum todo mundo hoje corre para conseguir trabalhar melhor com os dados. Então nós falamos português porque nós moramos no Brasil, certo? Nós sabemos SQL porque nós trabalhamos com dados. Então essa é uma das primeiras provocações. E aí com relação a, essa é uma base, né? Mas aí com relação a skill de insights, analytics e a fazer projetos de tecnologia, cada um desses meus líderes, né, tem os seus desafios próprios. Porque o desafio de pegar e construir um modelo de dados, ele está muito vinculado não à tecnologia e à matemática da coisa. Porque assim, esses skills eles já trouxeram da faculdade, eles trouxeram do estágio, eles já aplicaram isso em outros mercados. O desafio é fazer tudo isso fazer sentido para o negócio e para o nosso cliente. Aonde que está o desafio, então, da gente pegar e sempre trabalhar próximo dessas pessoas, né, do time, é sair da casinha e conversar, de fato, com quem está usando essa informação. Entender, de fato, o que é valor para o nosso cliente para que aquele modelo responda àquela ambição. Aquele modelo responda a uma estratégia de negócio. Né? A mesma coisa vai se replicar na parte de engajamento, a mesma coisa vai se aplicar na parte de inteligência de mercado. Não é porque eu estou vendo um dado interessante que esse é o melhor dado que eu tenho para levar. Na verdade, eu tenho que entender qual é o dado, qual é a pergunta-chave para eu desdobrar numa ação, num trabalho, que dá aí contexto, eu vou gerar... né? Trazer narrativa para aquilo que você está... Exatamente. Esse é o ponto, Fábio. Como a gente consegue pegar e traduzir todo esse trabalho numa narrativa que seja palatável para quem não está no dia a dia com a gente. Dentro da nossa área é muito fácil pegar e falar com eles sobre dados, sobre os indicadores e tal. Aqui nessa roda também, tranquilo, né? Mas e para pegar e falar com quem não está no dia a dia com a gente? Se a gente não consegue traduzir de uma forma simples o nosso trabalho, quem está do outro lado vai ver a gente só como custo. Não percebe valor. Não percebe valor. Então aí na sua pergunta, Fátima, o ponto é para quem está nessa migração, estudem, trabalhem, falem de SQL, falem bem o português porque nós estamos no Brasil, mas aprendam que o trabalho que é feito dentro dessas áreas tem que fluir para fora. E fluir para fora significa que você vai falar com pessoas que não têm a mínima ideia do que você está falando. Primeira coisa, então, é entender como falar do seu valor para outras áreas. Narrativa, storytelling, geração de valor, né? Falar na linguagem financeira. Então são pontos importantes que eu coloco como desafio sempre para essas pessoas que estão chegando. É claro, se é uma pessoa mais júnior, passo a passo, né? Então que dado que eu tenho, o que é uma jornada, por aí vai. Vai chegar num nível que isso vira o básico que todo mundo hoje com o ChatGPT consegue replicar. Né? A diferenciação vai ser essa. Como tudo isso eu traduzo em estratégia e resultados. E sair também só dos analytics e levar insights relevantes, né? Para essas áreas de... dentro do que você falou, levar percepção de valor, levar valor para quem não é da sua área, do seu mundo, e entender o que você faz, mas além dos números, já levar insight da onde isso se encaixa e pode ajudar a instituição. Né? E como que isso pode ser traduzido para o cliente, no final das contas, porque o final de tudo isso é a experiência que está sendo proporcionada para ele através desse insumo, né? Através dessa máquina que a gente cria ali dentro. Exato, isso aí eu acho que é um trabalho do dia a dia também, que tem que sair, né, do seu modelo, do dado que você encontrou, do insight, e ver se aquilo ali realmente é aplicado. Então vou trazer um exemplo, né? Todo mundo quer pegar e ser data-driven, todo mundo quer pegar e ser centrado no cliente e tal,
mas quais são os canais que o seu cliente entra? E quando ele entra por esse canal, o quanto você conhece dele para você se prontificar num melhor atendimento? Ok, né? E nós, o que nós podemos fazer por isso? Eu não sou responsável pelo call center, eu não sou responsável pelo canal de atendimento, como eu comentei. O insight que a gente tira dentro dos dados é de que eu conheço o cliente, eu sei o que ele precisa, eu sei o momento, eu sei o que ele já agendou, eu sei o que ele já passou de dificuldade, se ele já reclamou no saque, qual é o NPS dele, eu tenho todas essas informações. E eu consigo fazer realmente um dossiê sobre esse perfil do cliente. Mas e aí? Como é que isso vai replicar em gerar o valor na ponta para o nosso cliente? Aí vai. Pessoal, vamos sair daqui do nosso dia a dia, vamos lá na ponta e ver como é que funciona o processo de atendimento. E aí é dessa camada que eu tenho hoje do time que pega e olha a parte de aplicação de tecnologia. Qual é o processo, como é que as coisas funcionam no atendimento e tal. Que informações do paciente, do cliente que tem lá na ponta dentro do nosso CRM para esse atendimento. Pô, não tem informação. E aí, assim, as áreas que estão na ponta, elas estão ali nas demandas dela do dia a dia. Né? Se eu pegar e chegar para falar assim, nós fizemos uma segmentação, nós fizemos propensão, nós capturamos o NPS, eles vão falar assim, beleza, mas eu tenho que pegar e fechar aqui os indicadores de call center nos melhores níveis possíveis. Né? CSAT, né? O CSAT, eu tenho que ter o NPS, né? Eu tenho que responder na primeira chamada. O que liga todos esses insights que eu tive do cliente com essas métricas aqui? Perfeito. Não fica palpável nessas primeiras conversas eu pegar e ficar falando só do meu dia a dia aqui. Então vem o ponto da gente pegar e sair um pouquinho da casinha e falar assim, e se? E se? E se na hora que eu pegar e se o cliente, quando ele pegar e ligar, você tiver essas informações prévias sobre ele? Te ajuda em alguma coisa? Você não quer melhorar o seu CSAT? E só pegando um ganchinho, mas uma coisa que é muito comum a gente ouvir falar é justamente dos profissionais de CRM se queixando do papel reativo do time dentro das empresas. É isso. E é assim que se torna o grande agente de transformação, né? Quando o time começa a entender o trabalho dele ali dentro e começa com esse ICIS. Essa sua fala foi bem legal nesse sentido. Acho que é a melhor dica que tem. Começa com o ICI. ICI, porque aí você conecta o que você está capturando dos insights com a vida real. E ser proativo, né? E proatividade. Se você só fica no seu lugar olhando para os números, mas esperando ser acionado, não vai gerar valor nunca. Vai ser visto como custo só. Não vai ser visto também como estratégico, que é uma coisa que o pessoal reclama muito no mercado. Né? Exatamente. É uma das maiores queixas, na verdade, né? Tudo bem que nós três estamos na bolha do LinkedIn, então a gente só vê coisa de CRM o dia inteiro. Né? Mas, no geral, é muito disso dentro das empresas. A galera reclamando que, mas o time só apaga incêndio e tudo mais. E, claro, a gente sabe que tem coisas que o buraco é muito mais embaixo, é um problema muito mais na raiz do que o que a gente está falando aqui, né? Mas uma das melhores formas é essa. Eu acho um ponto assim, problema em apagar incêndio a gente vai ter de todo jeito. Né? Sempre vai ter, a mudança do mindset é essa, assim, como é que eu vou apagar esses incêndios e como é que eu vou mapear se isso aí é um incêndio que deveria ter acontecido ou não, né? Exatamente. Aí como é que eu vou poder municiar melhor para evitar esses incêndios, né? Então com dados, com tecnologia, mapeamento de processo, da jornada e por aí vai. Né? Então aí na escolha entre ficar só olhando o problema, os incêndios, eu prefiro ter os incêndios e os problemas, mas ao mesmo tempo provocar a mudança. Os ICs, proatividade, por aí vai. Sim, legal. E falando em incêndio, a gente tem um quadro que se chama Chute na Quina. Porque se nós estamos aqui na mesa do CRM, a gente quer saber algum momento que você chutou na quina da mesa do CRM. Sabe quando você chuta a quina e dói pra caramba o dedinho? Na sua carreira, assim, algum momento que você lembra de algo que deu ruim, sabe? Que hoje, às vezes, você pode contar rindo, mas que na época doeu. Tem aos montes, né? A gente só acerta se a gente errar, né? Exatamente. Então, tentando que a gente vai aprendendo, vai entregando. E sim, tiveram vários erros, várias oportunidades aí para melhorar. O ponto é que aprendizado que a gente tira. E teve um grande, né, que eu coloco, que tem tudo a ver com implantação de CRM,
que em 2021, mais ou menos, a gente tomou a decisão de colocar um CRM mais robusto, né? Uma ferramenta mais robusta. E qual é o conto, né, que o mercado vende? É low code, no code, você não vai precisar programar, né? É só você instalar e aplicar. E nesse momento, todo mundo encantado por essa fala, resolveu vários times se juntarem e falar assim, vamos colocar então um grande CRM. E eu fui o sponsor do projeto, eu fui um dos líderes do projeto. E eu coloquei, pessoal, a gente não vai conseguir, não é assim, tecnologia não é plug and play, né? Tipo, pluguei aqui, no outro dia já estou gerando valor fácil, não é assim que funciona. E eu trouxe para a mesa esse ponto, né? Só que eu era contra um mercado todo na bolha do LinkedIn, dos artigos das grandes empresas falando que o futuro era esse e que era no code, low code, SaaS, na nuvem e por aí vai. E a gente acabou criando um projeto com muitas frentes de trabalho para implantar o nosso CRM. Que eu me lembro de cabeça aqui, foram cerca de 5 frentes de trabalho. Cada uma com a sua visão, com a sua métrica, oportunidade de negócio, cada uma impactando um perfil de cliente, né? E a gestão foi, né, no final eu acabei falando assim, não, se a gente vai, é aquele ponto, né? Eu posso não concordar, mas estamos juntos para fazer acontecer. E fomos, mas a gente caiu realmente no que era muito esperado, né? Não é plug and play. Não é porque eu estou fazendo ágil que vai ser rápido. Não é porque é ágil que eu vou gerar valor rápido, porque tem questões estruturantes por trás disso. Não é uma coisa que fica ali no flat, em cima, onde a gente consegue ver. E o grande erro foi, para mim, na minha visão, de eu não ter batido mais nessa tecla. De pegar e ter voltado e falar assim, antes de implantar, vamos mapear um processo. Antes da gente pegar e decidir qual que é o nosso ganho esperado, vamos entender com os dados quais são os ganhos atuais para a gente saber o quanto que a gente ganhou. Iniciativas que foram mapeadas como tendo ganho, meu erro foi não ter ficado em cima para eles implantarem aquela iniciativa, porque as pessoas que estavam no dia a dia, eles acreditavam que a ferramenta implantada já ia resolver. Eu falei, não. A ferramenta implantada é insumo para você pegar e melhorar o seu processo e ter pessoas atuando. Teve gente que achou que era a ferramenta que ia tudo, né? Implantei, ela vai falar. E eu não fiquei tão próximo disso, né? Então, Wellington, esse erro não é exclusivo seu, hein? Graças a Deus, e né? nem só de CRM nem também. Só de CRM. Padrão, né? E esse eu acho que foi o ponto, porque na hora que chegou o momento de mensurar resultados, quem é que estava liderando o projeto? Aí eu entendi. Porque você era caiu. Não são as pessoas, né? A volta para a pessoa que pegou e estava liderando, né? Então, de não ter feito ser mais incisivo quando precisou para o processo do que eu comentei aqui, né? E aí o aprendizado foi que, assim, se a gente pega e tem se eu tenho, né? Se o meu time tem alguma experiência, se a gente sabe os caminhos, o que já foi errado e tal, vamos bater até as pessoas escutarem exatamente os problemas e vamos construir junto qual que seria a próxima opção para a gente evoluir. Esse aprendizado aconteceu, então foi ali para 2021. Muitas das coisas que a gente pegou e tinha proposto desse projeto, assim, elas não foram entregues. Na verdade, assim, foi entregue. Só que, assim, entregar funcionalidade não é entregar valor, né? Então, assim, tá entregue aqui a tela. Como é que eu uso? Não sei. Que resultado que traz? Não sei, né? Então, entregou funcionalidade. O aprendizado foi, não, vamos entregar valor. Então, desde o ano passado, eu revisitei todo esse processo, esse projeto, né? Formei esse time de tecnologia para CRM e aí agora a forma da gente fazer acontecer está sendo baseado nesses aprendizados e sendo mais proativo até. Ao invés de eu querer pegar e explicar o que está acontecendo, por que tem que ser assim, tem que ser assado, é simplesmente faz. Vamos fazer e vamos mostrar. Mostra e mostra como é que funciona. Agora entendi o que você quis dizer. Então, assim, o aprendizado foi, assim, às vezes
o que a gente falava também não era palpável. Então a pessoa também tem as suas ideias, ambições e por aí vai. Sim. A melhor forma é pegar e entender qual é essa ambição e fazer na prática para mostrar para ela. E aí esse ano aqui a gente já começou a fazer um rollout e já estamos tendo ganhos na ferramenta. Ah, é bacana. E provavelmente vocês já têm muita coisa documentada, né? Em Tem. relação a esse processo doloroso aí. Tem, mas eu acho que poderia ser mais documentado. Eu acho que esse aí é um das falhas que ainda precisa ser aprimorado. Porque assim, se a gente pega e não deixa isso claro, numa base de conhecimento, as coisas elas são muito rápidas, rotativas, as pessoas entram e saem, né, e esse conhecimento se perde. Então uma coisa que às vezes lá atrás a gente pegou e trabalhou melhor, viu o erro, trabalhou, ajustou, vem uma outra pessoa de mercado e tenta fazer aquilo de novo, né? E aí você vai passar por aquela etapa toda de conquistar, refazer, mostrar, e não tem algo documentado, claro, de quais foram os erros aprendizados. Então esse é um ponto aí, Flávio, que a gente precisa aprimorar ainda. Ah, legal. Mas eu acho que também está sendo um desafio geral, porque hoje a gente está num dia a dia tão dinâmico, né, que realmente dá uma dificultada, assim, em nós documentarmos da forma mais precisa, até com o objetivo de documentar, que é qualquer um que ver aquele documento entenda o que está sendo de fato executado, né? Documentação e armazenamento, né, dessa documentação e como que você disponibiliza lições aprendidas, né? É um gap aí de muitos projetos de TI em geral, né? Sim. CRM é mais uma frente. Eu acho que a IA, né, pensando assim para uso fora da nossa área, assim, diretamente de aplicação, ela pode ajudar bastante nisso, né? Porque antes a gente dependia de criação de atas, documentações e tal, né? Hoje, qualquer dado que a gente pegue e consiga consolidar num ambiente único e colocar uma IA por trás, a gente consegue pegar e depois fazer perguntas. O que deu certo nesse projeto, o que deu errado, quais foram os gaps e tal. Então, isso também é uma forma da gente pegar e usar a nosso favor, né? Mas aí vai do aprendizado ainda, né? Então, eu tenho tentado fazer isso. Eu até brinquei aqui mais cedo de que eu participo das palestras, eu tiro foto, eu faço anotação. Eu junto tudo, coloco na IA e falo assim, agora me ajude a consolidar. Sim. Muita gente que eu tenho conversado tem feito isso, cara. Acho que a gente pode fazer isso também pro nosso dia a dia. É uma coisa que pode ajudar. Verdade. Fica a dica aí para quem está nos assistindo. Uma ótima funcionalidade para IA. Exatamente. Wellington, muito obrigada pelo nosso papo mesmo. Um agradecimento especial à Zorro CRM por ter proporcionado para nós não só a parceria aqui nessa primeira temporada do Na Mesa do CRM Podcast, como também proporcionado esse papo aqui diretamente do CRM Summit. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigada.